prezados cursistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro. Espero poder ajudá-los da melhor maneira possível. Aproveitem bastante a oportunidade para familiarizarem com o estudo proposto, uma vez que lhes proporcionarão conhecimento completo sobre fatos e situações que se aproximam muito do que vemos acontecer cotidianamente. Bom, pessoal, nesta aula, nossa abordagem versará sobre como se dá a aquisição da posse, também quem pode adquirir a posse, os efeitos da posse, as hipóteses e casos que originam a perda também da posse. Iniciando então, vamos começar discutindo sobre a aquisição da posse. Essa aquisição da posse ocorre a partir do momento em que se torna viável o seu pleno exercício e desmembramentos em nome próprio, desde que estejamos dispostos a cumprir as finalidades da propriedade, que compreendem o direito de usar, usufruir, gozar e dispor da propriedade como quisermos, desde que atendidos os fins legais que evocam a função social da propriedade. Saibam que para haver a aquisição da posse é imprescindível a obtenção do poder de fato ou a ingerência socioeconômica sobre um determinado bem da vida que, por sua vez, acarreta a abstenção de terceiros em relação a esse mesmo bem, como dizem assim os saudosos doutrinadores Washington de Barros e Carlos Alberto da Bus, muito conhecidos. Nesse sentido, pessoal, o indivíduo adquirirá a posse de um bem móvel quando houver o seu simples contato físico, enquanto que em relação ao bem imóvel, essa posse começará a existir quando houver o exercício de fato que se substanciará pelo uso do bem. Exemplo dessa situação está o locatário, que se torna possuidor de um determinado bem imóvel quando efetivamente ele passa a usufruir, usar e agir como se dono fosse. O mesmo acontece com o comodatário, personagem este do contrato de comodato. A partir do momento que ele passa a utilizar a coisa móvel, já é atribuído o exercício de fato e de direito sobre a coisa. Para tanto, pessoal, a posse é adquirida por meio do justo título, por meio também das ações sucessórias, que resguardam os interesses dos herdeiros e dos contratos, quando eivados de legalidade e segurança, ensejando assim o exercício de direito sobre a coisa. Desse modo, fica a pergunta para vocês. Quem são as pessoas que podem ser privilegiadas pelo Instituto da Posse? Pois bem, em conformidade com a lei, todos nós somos sujeitos de direitos e deveres. Portanto, se somos dotados dessa capacidade, teremos então o poder-dever de adquirir uma coisa, independentemente de ser móvel, imóvel, corpóreo, incorpóreo, fungível e até mesmo infungível. Para o direito, o que importa é se tornamos possuidores ou proprietários de uma determinada coisa quando respeitamos os meios legais para tanto. Para isso, devemos associar a ideia de que a posse só pode ser defendida pelo sujeito de direito e aquele sujeito que possui vínculo com a coisa. Assim, dessa forma, determina o artigo 1205 do Código Civil de 2002, que a posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante legal, também por terceiros, sem mandato, dependendo de ratificação. Lembrem-se de que essa representação legal, ela pode ser convencional ou legal. A convencional é aquela advinda do acordo de vontades, enquanto a legal, a lei já delimita quem são os sujeitos que atuarão como representantes, ok?
Seguindo nosso raciocínio, quem se pronuncia a dizer quais são as formas de transmissão da posse? Vamos ver no nosso slide. Vem comigo. São formas de transmissão da posse: a transmissão a título singular e a transmissão a título universal, que vamos ver agora distintamente uma da outra. Bom, devemos ter ciência que a transmissão da posse pode acontecer a título universal ou a título singular, como acabamos de ver. A título universal, a transmissão da posse advém com características da sucessão, de quando se dá a abertura dessa sucessão, em que o herdeiro, numa universalidade, disputa uma cota-parte da herança, que não é individualizada. Nessa situação, é comum quando de cujus, que é o falecido, não tenha deixado especificamente um determinado bem para o seu sucessor. Ao contrário, a transmissão da posse a título singular é aquela que ocorre quando há transferência de determinados bens que já são individualizados. Isto quer dizer que o de cujus já deixou delimitado a cota-parte ou a fração ideal para cada herdeiro. Em relação à conservação da posse, agora, temos que ter em mente que a mesma é a causa da sua continuidade. Ou seja, a posse não pode ser perdida e muito menos ocasionar situações que a façam perder a sua utilidade. Tanto a conservação quanto a perda da posse dependem do estado de comportamento do proprietário, também do possuidor, do seu representante e de terceiros prepostos com a coisa a ser protegida e cuidada. Já que estamos dando ênfase à posse, é oportuno vermos, através do nosso slide a seguir, os principais fatores que acarretam a perda da posse. Vamos ver? É o seguinte. São hipóteses que ensejam a perda da posse. Temos a perda da posse em virtude do abandono, a perda da posse em decorrência da tradição, a perda ou a destruição da coisa, também é uma outra hipótese. Temos a posse em virtude de outrem. Temos também a perda da posse pelo constituto possessório. Temos também a perda da posse de direitos e a perda ou furto da coisa móvel e a título ao portador, que assim vejamos separadamente. Bom, amigos, sobre a primeira hipótese de perda da posse, temos o abandono, que é aquele que advém de ato voluntário do sujeito, deflagrada pelo seu desinteresse de continuar como dono ou possuidor. Nas palavras do ilustre Washington de Barros Monteiro, a ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo possuidor são circunstâncias indicativas do abandono, por falta de diligência de um interessado cuidadoso. O abandono necessita ser demonstrado pelo ato de renúncia, ato esse que o real proprietário precisa deixar visível por declarações escritas. Atenção, pessoal! Atos viciosos como a coação, a lesão, o dolo e o erro não induzem a perda da posse pelo abandono. Relembrando, então, para se ter o abandono da posse, é primordial que o possuidor ou proprietário abra mão de seu direito por livre e espontânea vontade. De qualquer modo, a mera ausência temporária do imóvel não qualifica o abandono e nem a perda da posse, pois é necessária haver uma ausência prolongada por parte do locatário e o seu desinteresse para continuar sendo dono. Não resta dúvida que o abandono tem que ensejar a perda do corpus, bem como do animus domini. Cuidado! Não é qualquer situação que gera o abandono, pois o juiz deve analisar cada caso concreto e entender as circunstâncias dos fatos para sentenciar de forma procedente ou improcedente.
Imaginemos a seguinte situação hipotética que retrata como deve agir um juiz diante desse tipo de problemática. Bom, José é locatário há mais de 2 anos do imóvel residencial de João. José sempre honrou com seus compromissos e nunca deixou de efetuar renovação do contrato de locação com João, que é o locador. Porém, inesperadamente, José desapareceu há dias do imóvel locado, sem deixar pista do seu paradeiro e muito menos ter rescindido o contrato de locação. Aí, diante desse caso, questiono a vocês o seguinte: o simples fato de José ter abandonado temporariamente o imóvel residencial já caracteriza a perda da posse pelo argumento do abandono? Pois bem, pessoal, esse caso hipotético não presume que o inquilino ou locatário, assim também conhecido, tenha abandonado a sua residência, uma vez que se evidencia a ausência temporária e não prolongada, bem como também não houve a manifestação de renúncia. Requisitos esses caracterizadores, da perda da posse pelo abandono. Se lembram? Agora, partindo para outra hipótese de perda da posse, vamos dar ênfase para a tradição. Como vimos anteriormente na nossa primeira aula, a tradição se dá com a transferência da posse de bem móvel, mas percebe-se que ela também pode ser qualificada como uma espécie também de perda da posse. Na tradição, portanto, haverá a perda do corpus e o animus domini, que são preponderantes na constituição da posse. Nesse caso, quando se passa a coisa móvel para outrem, evidentemente, aquele que transferiu efetuou o repasse da coisa por meio da realização de um negócio jurídico, assim deixando de ser ele o dono ou possuidor da coisa. Portanto, pessoal, atenção! Simples entrega da coisa, sem intenção de transferir, não implica, em hipótese alguma, a perda da posse. No caso do usufruto, então, pode-se dizer que o proprietário perdeu a sua posse sobre o bem? Logicamente que não, visto que houve um desdobramento da posse a título de usufruto. E estando evidente no contrato que o agente é titular, a posse será mantida e constituirá a posse indireta. Agora, vendo outra hipótese de perda da posse, é aquela que se dá pela destruição da coisa ou pela perda de coisas postas fora do comércio. Nesse sentido, para a Venosa, a perda da coisa móvel se dá quando o possuidor não mais a encontra definitivamente ou não a recebe do inventor. Já a perda da coisa imóvel ocorre pelo desuso e desinteresse em sua manutenção. Na destruição da coisa, a posse foi rompida completamente. Contudo, não há indícios que comprove o seu poder e exercício de fato. A destruição pode ser resultado de fato natural ou de ato de vontade. Quando a coisa é posta fora do comércio, algumas não podem ser resgatadas para si, uma vez que nem tudo que foi colocado fora do comércio é particular ou veio de ato de vontade. Isso é o que acontece com bens públicos, como terras públicas que pertencem ao Estado e estão fora do comércio. Resta saber que, em se tratando de terras devolutas ou qualquer propriedade que vincula o poder de posse governamental, não podem ser usucapidos, alienados e penhorados por particulares. Outro sim é a perda da posse, pessoal, pelo constituto possessório, que é uma outra hipótese de perda da posse. O constituto possessório, ele modifica a natureza da posse, porque se incumbe de fazer a inversão do ânimos. Quando ocorre a transferência do objeto pelo possuidor a outrem, ele perde um título, mas adquire outro.
O constituto possessório, ele se enquadra como uma modalidade de aquisição da posse, como também de perda da posse. Isso vai depender do caso concreto em que o constituto consolidou-se, para saber se ele é perda da posse ou uma aquisição da posse. Outra hipótese é a perda da posse de direitos, que, como menciona o ilustre Venoso, equivale à perda da coisa qualificando o sujeito de impossibilitado ao dela dispor. Essa impossibilidade pode provir de ato de terceiro ou de fato natural. São argumentos usados para justificar a perda da posse de direitos, a omissão do possuidor por lapso temporal, a conduta omissiva do titular com a conduta ativa de outrem. Outrem esse que passa a ter a coisa, seja por usufruto, locação, comodato, dentre outros, e as servidões também. Então, cursistas, vimos até agora um pouco sobre as formas de aquisição da posse, bem como as hipóteses que ensejam a sua perda. Portanto, agora é relevante comentarmos sobre os atos que não induzem a posse. Sobre os atos que não induzem a posse, podemos dar destaque para o esbulho e a turbação. O possuidor não poderá ser beneficiado com a posse enquanto perdurarem a violência ou a clandestinidade. No entanto, quero saber o seguinte de vocês. A posse nunca poderá ser questionada levando em consideração esses atos de violência, clandestinidade e precariedade? Bom, claro que não. A posse voltará para seu verdadeiro possuidor quando forem cessados todos os vícios que propiciaram a turbação e o esbulho. Exemplo comum dessa situação é o furto ou roubo de coisa. Enquanto o dono persiste para recuperar o seu bem, a posse ainda não se encontra em seu domínio, mesmo que seja dele o objeto de discussão. Todavia, quando o real dono abdica, abre mão, ele concorda com a coisa do furtador ou do roubador, cessa o litígio. E este que de certa forma prejudicou, passa a ter a posse. Outro exemplo que marca essa situação de disputa pela posse da coisa é quando há invasões de terras, sejam em terras de domínio público ou de particular, fazendo persistir os mesmos procedimentos até que sejam cessados os vícios. Bom, muita atenção, caros amigos. Só vai existir o esbulho quando a relação com a coisa se der de forma injusta. A posse necessita ser obtida de forma violenta, clandestina e forçada, sem haver qualquer possibilidade de relação amigável com a coisa. Veremos agora, através do nosso slide, as principais situações que acarretam os efeitos da posse. Vamos ver. São efeitos da posse: a proteção possessória, a percepção dos frutos, a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, a indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção e, por fim, a usucapião. Todas essas que vejamos separadamente agora. Foram citados os casos que recaem a tutela ou geram os efeitos da posse, que é a mesma coisa. Agora descreveremos, pessoal, sobre cada uma pausadamente, para que vocês possam compreender melhor. Dentro da proteção possessória, vamos dar enfoque para o procedimento da legítima defesa e o desforço imediato, que abrangerá a autotutela e a autodefesa por defesa direta. Por esses procedimentos, podemos entender que o intuito é proteger o possuidor, que já mantém ou pretende restabelecer a situação de fato pelos seus próprios recursos. São requisitos da legítima defesa e desforço imediato a defesa da posse, que deve ser feita imediatamente, após se perceber a ameaça, a turbação ou esbulho.
Não pode haver excesso de força física empregada para conter o vício. Há possibilidade também da admissão da ajuda de terceiros, como é o caso dos prepostos e empregados, na aplicação da força física, mas sem uso de meios violentos para conter o domínio da posse, que se deu de forma ilegítima. Então, todos esses são requisitos que devem ser atendidos. Não se pode olvidar ainda de que o possuidor, não conseguindo reaver a coisa pelo desforço imediato, ele poderá questionar a legitimidade da posse pelos interditos proibitórios que envolvem o esbulho ou a turbação. Assim, disciplina o artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil de 2002, que o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que eu faça logo os atos de defesa ou de desforço que não podem ser além do indispensável à manutenção ou à restituição da posse, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado no caso de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, de ser atacado. Diante dessas considerações, há de mencionarmos também que o nosso ordenamento jurídico, pessoal, proíbe a chamada autotutela, que dá direito ao indivíduo de usar sua força física para repelir aquele que quer entrar em confronto. Por essa situação, recordamos a chamada justiça pelas próprias mãos. Mas para isso é que o Poder Judiciário é incumbido, já que a ele cabe fazer a solução de eventuais litígios. Todavia, a nossa legislação civil, no seu artigo 1210, faz uma ressalva sobre o direito que a pessoa tem para usar a sua própria força diante de algumas situações de conflito, que, como vimos, é o próprio desforço imediato ou legítima defesa. Para acionar a legítima defesa da posse e o desforço imediato, é necessário cumprir alguns requisitos que citaremos agora. Como estamos discutindo sobre as ações possessórias, apresentarei para vocês as 3 modalidades de ações através do nosso slide e, posteriormente, a distinção de cada uma delas, ok? Venham comigo. São ações possessórias, o interdito proibitório, a manutenção da posse, é onde se dá a turbação, e a reintegração da posse, que se dá o esbulho. O primeiro é o interdito proibitório, que é aquele acionado quando há risco de ameaça à posse. Já o segundo, que é a manutenção da posse, ocorre quando se tem a turbação. Isso quer dizer que o possuidor ele é mantido na posse, apesar da ameaça, o incômodo que ele sofre. Na turbação, embora molestado, atingido, atacado, o possuidor, ele pode continuar na posse de seus bens em virtude dele ser apenas perturbado, mas não expulso de sua propriedade. Faz-se necessário que o autor na turbação descreva todos os fatos que estão molestando e cerceando o seu direito de exercer a posse, que lhe é de fato e de direito. E o que significa turbação, pessoal? Alguém sabe dizer? Bom, a turbação pode ser entendida como sendo qualquer ato que dificulta, que impõe empecilho para o livre exercício da posse. Já em relação ao terceiro, que é a reintegração da posse, podemos dizer que ela é acionada quando surgem os atos de violência ou clandestinidade, gerando assim o esbulho. Nas ações possessórias, há de mencionarmos quem são os responsáveis para constituir a legitimidade ativa e passiva para intentar a defesa da sua propriedade. Bom, de acordo com o artigo 927 do Código Civil de 2002,
o autor, para ocupar posição de legitimado ativo, ele deverá provar que a posse é sua. Ele tem que provar que houve a turbação ou esbulho praticado pelo réu. Ele tem que mencionar a data da turbação ou do esbulho e provar também que permaneceu com a posse, embora ela turbada, na ação de manutenção e ou a perda da posse, se ele intentar a ação de reintegração. Atenção, pessoal, olhem bem. Para a propositura dos interditos nas ações possessórias, é necessária a condição de possuidor, mesmo que não tenha o título, mas que fique claro que a condição de detentor não dá legitimidade para tanto, uma vez que tem que ser possuidor. Outro sim é vocês compreenderem que no caso da sucessão, os herdeiros devem reclamar pelos seus direitos no rito da ação possessória e não por meio de ação petitória comum. Visto a legitimidade ativa, agora analisaremos a legitimidade passiva nas ações possessórias. Nessa legitimidade, pessoal, há de considerarmos o autor da ameaça, da turbação ou do esbulho, conforme preconiza o artigo 927, inciso 2º e artigo 932 do Código de Processo Civil. Figurarão, então, no polo passivo das ações possessórias, aquele que portar-se de má-fé, seja como um terceiro adquirente, que recebeu a coisa esbulhada ou turbada, seja também um possuidor que adquiriu a coisa sabendo da existência do vício. Cabe sabermos também que a turbação ou esbulho, quando causados por pessoas com discernimento privado ou por menor incapaz, serão legitimados para ocupar o polo passivo, o seu representante ou assistente, sendo eles os pais, o curador ou tutor, conforme o caso, se for curatela ou tutela, vai depender do caso concreto. Também vai ocupar papel de legitimado passivo nas ações possessórias o herdeiro a título universal e a título singular, bem como a pessoa jurídica de direito privado. Agora, pessoal, partindo para outro efeito da posse, temos a percepção dos frutos, que dá plenos poderes para o possuidor que agiu de boa fé poder reavê-los. Dessa forma, preceitua o artigo 1214 do Código Civil que o possuidor de boa fé ele tem direito aos frutos percebidos enquanto durar esse estado de boa fé. Porém, para ter direito aos frutos, é imprescindível que se tenha um título, que valerá como prova de seu domínio legal sobre a coisa, uma vez que não basta ter boa fé para questionar o direito de posse sobre os frutos. Interessante frisar também é que os frutos são bens acessórios que agregam valor pecuniário à propriedade. O possuidor de boa-fé, embora tenha direito aos frutos percebidos, não faz jus, ou seja, ele não tem direito aos frutos pendentes e nem aos colhidos antecipadamente que devem ser restituídos, deduzidas as despesas de produção e também o custeio, como evoca o próprio artigo 1214, parágrafo único do Código Civil de 2002, uma vez não ser passível experimentar um enriquecimento indevido ou enriquecimento ilícito. De acordo, então, com a doutrina, os frutos podem ser classificados em naturais, civis e industriais. Vamos ver a descrição de cada um. Pelos frutos naturais ou industriais, entende-se que são colhidos e percebidos logo que eles são separados, enquanto que os civis, os frutos civis, são aqueles obtidos dia por dia, porque envolvem situações como juros, aluguel e venda. Até agora, vimos os direitos do possuidor de boa-fé, mas fica o questionamento a vocês. O possuidor de má-fé é descaracterizado do poder-dever de resguardar para si
aquilo que ele investiu, mesmo sabendo que era vicioso? Claro que não, né, pessoal? Porque o possuidor de má-fé não é afastado totalmente do seu resguardo legal, tendo em vista que ele faz jus, ou seja, ele tem direito a receber as despesas de produção e custeio dos frutos. Nesse passo, não podemos deixar de falar também sobre a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, que também é um efeito da posse. Vamos ver? Nesse caso, entende-se que o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, se ele não deu causa para tanto. Todavia, para o possuidor de má-fé, essa responsabilidade recairá se ficar comprovada a sua culpa ou dolo pela perda ou deterioração da coisa. Ao possuidor de má-fé, cabe o ônus de provar o prejuízo e as perdas obtidas pelo processo de deterioração ou perda, que devem ser arguidos do mesmo modo se estivesse sobre a posse do reivindicante, que é o proprietário da coisa que está sendo disputada. A única prova que isenta o possuidor de má-fé sobre qualquer responsabilidade é a alegação de que o prejuízo adveio do seu verdadeiro possuidor. Agora, partindo para uma outra hipótese de efeito, vamos dar importância para as indenizações, em virtude das benfeitorias e o direito também de retenção sobre as mesmas. Ao possuidor de boa-fé, é cabível o recebimento de indenização pelos melhoramentos, investimentos, conservação e embelezamento que proporcionou a coisa. Por isso, faz-se necessário entendermos melhor sobre essas benfeitorias, com seus respectivos exemplos, para assim ficar mais fácil o nosso entendimento e compreensão sobre a sua importância. Veremos o nosso slide, tudo bem? Bom, essas benfeitorias são divididas em úteis, necessárias e voluptuárias. Olha o exemplo de benfeitoria útil. As benfeitorias úteis são aquelas que dão causa ao aumento do bem ou facilita o seu uso. Como exemplos, tem a pintura, o polimento do veículo para evitar sua deterioração, a pavimentação de acesso de um edifício, a construção de uma garagem, dentre outros exemplos. É exemplo de benfeitoria necessária, por exemplo, a reforma de um imóvel. Em relação às benfeitorias necessárias, podemos perceber que se tratam daquelas que têm como finalidade conservar ou evitar que o bem se deteriore, se estraga. Ao possuidor, é permitido realizar despesas com o intuito de conservar a coisa, seja para impedir o seu perecimento, deterioração, ou seja também para conservá-la juridicamente. Exemplo típico, pessoal, dessa benfeitoria são as adubações feitas em um terreno de jardinagem, vigas de sustentação de uma ponte, a reforma de uma casa para conservá-la, dentre outros exemplos. Por fim, temos um exemplo da benfeitoria voluptuária, que agora vejamos o seguinte. Assim, pela benfeitoria voluptuária, podemos entender que são aquelas de mero deleite ou recreio, porque não aumentam o uso habitual do bem, ainda que seja mais atraente ou sejam de valor elevado. É exemplo dessa benfeitoria os investimentos de luxo que agregam beleza, ostentação a uma residência, a uma loja, a um escritório e por aí vai. É o caso do investimento de uma banheira de hidromassagem em uma residência, a compra de lustres de alto valor aquisitivo, dentre outros inúmeros exemplos. Falamos sobre as indenizações em decorrência das benfeitorias.
Agora, é primordial darmos atenção para o direito de retenção pelo valor dessas benfeitorias. De acordo com os tribunais, há o reconhecimento do direito de retenção ao possuidor de boa-fé, pelas benfeitorias necessárias e úteis. O objetivo do direito de retenção é evitar o lucupletamento sem causa, ou melhor, o enriquecimento sem causa do proprietário pelas benfeitorias realizadas por outrem. Como explana o artigo 1220 do Código Civil de 2002, ao possuidor de má-fé, caberá o ressarcimento somente em virtude das benfeitorias necessárias. Em relação ao possuidor de boa-fé, fica o direito de receber a indenização de acordo com o valor atual e reconhecido pelo mercado imobiliário. No bojo do artigo 476 do Código Civil de 2002, há previsão de que a indenização pelo direito de retenção é um meio coercitivo de pagamento que deve privilegiar aquele que agiu de boa-fé. A natureza jurídica do direito de retenção é entendida como um direito real e não direito pessoal. Esse direito de retenção deve, portanto, ser arguida na fase da contestação. Tudo bem, pessoal? Olá, assim, prezados cursistas, acabamos de ver os pontos relevantes sobre a posse. Nesse interregno, vamos dar enfoque ao Instituto da Propriedade, cujos assuntos a serem tratados são relevantes para nosso estudo. Bom, primeiramente, salienta-se que a propriedade não tem um conceito próprio, mas pelos poderes do proprietário, assim previstos no artigo 1228 do Código Civil de 2002, conseguimos enxergar os seus elementos caracterizadores, bem como dar uma definição a ele. Então, de acordo com o ditame legal previsto no artigo 1228 do Código Civil de 2002, que acabamos de citar, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, como também tem o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. O direito de usar a propriedade é uma faculdade que o dono tem de servir-se dela, utilizá-la como achar conveniente. Já o direito de gozar ou usufruir atribui ao proprietário o poder de perceber todos os frutos, sejam eles naturais ou civis, industriais, e dispô-los economicamente como quiser. Outro elemento também caracterizador da propriedade compreende o direito de dispor a coisa. Isso significa, pessoal, que o proprietário ele pode vender, ele pode doar, ele pode transferir, emprestar, alienar sua propriedade para quem desejar. Nesse sentido, o proprietário ou o terceiro que adquirir a coisa tem a prerrogativa de consumir o bem, dividi-lo ou gravá-lo, mas ficando a ressalva de que é defeso, ou seja, é proibido por lei abusar da coisa, com o intuito de destruí-lo sem atender seus fins sociais. Finalmente, constitui o último elemento formador da propriedade o direito de reaver a coisa das mãos de quem injustamente ou de má fé assim o detém ou o possui. Nesse caso, o possuidor real ou proprietário é resguardado pelas ações possessórias que, como vimos anteriormente, protege a coisa daquele que a possuiu de forma injusta e ilegal. Portanto, caros amigos, vamos ver agora, através do nosso slide, as características da propriedade. Assim, vejamos. São características da propriedade: a exclusividade da propriedade, o direito absoluto, a irrevogabilidade da propriedade e a perpetuidade da propriedade. Vamos ver? Vamos começar falando da exclusividade da propriedade.
Bom, pelo artigo 1231 do Código Civil de 2002, a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Por esse dispositivo legal, entende-se que o proprietário ou aquele que possui de boa fé a coisa pode utilizar-se do seu direito para afastar quem quer que dela se utilize. Um exemplo que demonstra essa afirmação são os direitos do condômino, que evoca o seu poder de usar, dispor, abrir mão da sua parte ideal, que é exclusiva, da forma que ele achar conveniente. Em relação ao direito absoluto, entende-se que a propriedade pertence ao seu dono, no qual o mesmo tem amplo poder sobre a coisa. Já sobre a irrevogabilidade da propriedade, o terceiro requisito significa dizer que a mesma não se extingue pelo não uso. Por opção do proprietário, o bem imóvel poderá dispensar qualquer uso, utilização, alienação, dentre outros. E, por fim, a perpetuidade, nós podemos entender que, uma vez adquirida a posse e a propriedade pelo registro, essa propriedade passa a ser do único dono que a detém, sem haver possibilidade de reivindicação se ele a possuiu de boa fé ou não renunciou o seu direito sobre a mesma. Já abordando agora sobre os fundamentos jurídicos da propriedade, outro assunto, há várias teorias que tentam justificá-los. Dentre essas teorias, existem a teoria da ocupação, que é a mais antiga, a teoria da especificação, que é a segunda, e a teoria da lei, cujo adepto temos o Montesquieu. E, por fim, a teoria da natureza humana, que é a mais utilizada por grande parte dos doutrinadores. Dessa forma, para o nosso estudo, a mais relevante e importante para sabermos é a teoria da natureza humana, que, como explana Carlos Soberto Gonçalves, a propriedade é inerente à natureza humana, sendo uma dádiva de Deus aos homens. Outro sim, a propriedade não deriva do Estado e de suas leis, mas antecede-lhes, como sendo um direito natural que é defendido pela Igreja Católica. Acabamos de discutir sobre os fundamentos jurídicos da propriedade e as teorias que justificam a sua natureza. Agora, vamos dar enfoque para o tipo de ação utilizada para resguardar o direito do proprietário. Essa ação é conhecida como ação reivindicatória, cujo caráter é dominial e usada por aquele que realmente tem a posse da propriedade. Nessa ação, o autor deverá provar o seu domínio. Aí fica, pessoal, a seguinte indagação: através de quais documentos o real proprietário poderá valer-se do seu direito? Bom, o proprietário, ele deverá apresentar a respectiva transcrição, que se encontra em cartório de registro de imóveis, e descrever o imóvel com suas confrontações, demonstrando que a coisa reivindicada está na posse de terceiros, que não a possui e nem tem o direito para tanto. Recapitulando, então, os pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória, ela engloba a titularidade do domínio pelo autor, a titularidade da área reivindicanda, a individuação da coisa e a posse injusta do réu. Portanto, atenção! A titularidade do domínio da propriedade é comprovada pela sua transcrição imobiliária. Por isso, em cartório de registro de imóveis, ficam retidos, arquivados, todos os dados do imóvel, que vão desde a titularidade do dono, a localização, a mediação, ou melhor, ficam gravadas todas as descrições do bem. Saibam que qualquer mudança que altere a descrição anterior do bem fica atualizada no registro. Sobre a ação reivindicatória, é imprescritível
Isso quer dizer que o domínio é perpétuo, só se extingue pela modalidade da usucapião, a desapropriação e alguns outros. Fica a certeza de que não se extingue pelo não uso. Nessa ação reivindicatória, quem pode ocupar o polo ativo da demanda é o proprietário, o condômino, o herdeiro. Já na legitimação passiva, encontraremos o réu, aquele que se apodera da posse ou se detém da coisa de forma ilegal, lesiva ou abusiva. Ademais, pessoal, além da ação reivindicatória, a ação negatória e a ação de dano infecto, utilizadas como meios de defesa também da propriedade. Bom, Carlos Soberto Gonçalves apregoa que sobre a ação negatória é cabível quando o domínio do autor, por ato injusto, esteja sofrendo alguma restrição por alguém que se julgue com um direito de servidão sobre o imóvel. Já a ação de dano infecto, podemos dizer que é uma ação de caráter preventivo e combinatório, como é o caso dos interditos proibitórios, podendo ser oposta quando haja fundado receio de perigo iminente que possa prejudicar de forma irreversível o bem. Nesse caso, o juiz dará uma sentença que vai ensejar ao réu a prestação de uma caução para assegurar os prejuízos, os danos, que podem ocorrer a qualquer momento pelo desgaste da coisa ou quando uma propriedade vizinha num edifício, por exemplo, venha prejudicar o outro morador, tirando seu sossego, segurança e a própria saúde desse morador. Para concluirmos nossas principais considerações sobre o direito de propriedade, é indubitável que a propriedade atinja seus fins sociais de modo a preservar o bem-estar social sempre. Este é o fundamento do direito de propriedade. Posto isso, agora abordaremos sobre as formas de como se dão a aquisição da propriedade imóvel. O Código Civil de 2002 atribui no título de aquisição da propriedade imóvel os institutos da usucapião de bem imóvel, a aquisição pelo registro do título, o direito hereditário e a aquisição por acessão, que pode se dar pela formação de ilhas, pelo aluvião, pela avulsão, por abandono de alvéolo e por plantações ou construções. Veremos pelo nosso slide os modos de aquisição da propriedade imóvel. Vem comigo, pessoal. São modos de aquisição da propriedade imóvel: a aquisição originária e a aquisição derivada. Pela aquisição originária, entende-se que é aquela que não depende de um acordo, de uma transmissão de um sujeito para outrem. Temos como exemplo dessa aquisição originária a cessão natural. Já no que tange, no que diz respeito à aquisição derivada, é necessário se ter a transmissão, a relação negocial de um sujeito para outro, que no caso compreende o próprio proprietário e o novo adquirente. Com isso, ensejando assim a transferência de domínio. Atenção! Na aquisição derivada, é exigida a comprovação da legitimidade do direito do antecessor. Como acabamos de ver a diferenciação entre a aquisição originária e a derivada, agora daremos início ao estudo sobre os tipos específicos de aquisição da propriedade imóvel. Através também do nosso slide, vamos tratar da usucapião e suas espécies. São espécies de usucapião: a usucapião extraordinária, a usucapião ordinária e, por fim, a usucapião especial, que se divide em urbana e rural. Pessoal, pela usucapião extraordinária, a posse deve atender um tempo de 15 anos, podendo ser reduzida para 10 anos,
havendo o possuidor estabelecido sua moradia habitual ou atribuída a propriedade, finalidade produtiva. Prestem atenção. O possuidor necessita exercer o domínio sobre a propriedade como se dono fosse, de forma contínua, mansa e pacífica. Essa usucapião extraordinária dispensa a necessidade de obtenção do justo título e boa-fé. Ou seja, ela não necessita do justo título e boa-fé. Ela independe desses critérios. Essa usucapião encontra fundamento jurídico no artigo 1238 do Código Civil de 2002, que dá ao juiz a prerrogativa de declarar por sentença a usucapião, para que sirva de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Dando continuidade, passaremos agora para a descrição da usucapião ordinária, na qual encontra previsão legal no artigo 1242 do Código Civil de 2002. Caros amigos, precisamos saber que por essa usucapião, a posse necessita ocorrer pelo período de 10 anos e precisa ser exercida pelo possuidor como se ele dono fosse. A posse, nesse caso, tem que ser contínua, mansa e pacífica, porém, já é agregada ao justo título e boa-fé, ou seja, ela necessita do justo título e boa-fé. Fica uma observação, pessoal. A posse poderá ser de 5 anos nesse tipo de usucapião, caso o imóvel tenha sido adquirido onerosamente e tenha como prova o registro constante no respectivo cartório de registro de imóveis, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico, como dispõe o artigo 1242, parágrafo único do Código Civil de 2002. Já em relação ao usucapião especial, que é uma outra modalidade de usucapião, temos que saber que ela se distingue em urbana e rural. A usucapião especial urbana encontra amparo legal no artigo 183 da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: para o possuidor obter essa usucapião, é imprescindível que ele atente-se para os seguintes requisitos. O primeiro requisito trata da possibilidade do possuidor obter uma área urbana com a mediação de até 250 metros quadrados. Já em relação ao segundo requisito, temos o lapso temporal, onde o possuidor, em virtude desse tempo, ele deve residir num prazo ininterrupto de 5 anos, sem haver qualquer oposição que ele faça perder a posse. E sobre o terceiro requisito, temos a ideia do possuidor utilizar a propriedade com fins de estabelecer moradia ou de sua família, desde que seja o único imóvel do titular. Agora, tenham bastante atenção, não serão usucapidos em qualquer circunstância, pessoal, propriedade de domínio público, em virtude de sua inalienabilidade, a impenhorabilidade e a imprescritibilidade. Resta saber que a usucapião especial não exige o justo título e boa-fé. Já em relação ao usucapião especial rural, a mesma passou a ser tratada com o advento da Lei nº 6.969, do ano de 10 de dezembro de 1981. Portanto, o artigo 1º desta lei impõe como requisitos para abraçar essa modalidade de usucapião que o possuidor tem que ter a posse pelo período de 5 anos ininterruptos e sem oposição de uma área rural contínua não excedente a 50 hectares e a tenha também com o intuito de produzir e residir.
Todavia, não é necessário o justo título e boa-fé também nesse tipo de usucapião rural. E o possuidor deve pedir que haja uma sentença declarando o domínio da propriedade para fins de registro público. Para encerrarmos, então, as modalidades do usucapião, trataremos de uma mais recente, conhecida como usucapião coletiva, que é reconhecida pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, em seu artigo 10, que estabelece o Estatuto da Cidade. Por essa usucapião coletiva, temos que saber que é obrigatória a obtenção de áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados, ocupados por população de baixa renda, com finalidade de constituir moradia pelo prazo de 5 anos, onde não for possível identificar os terrenos ocupados individualmente. Já no que diz respeito agora aos pressupostos da usucapião como um todo, incluindo todos eles, podemos dizer o seguinte, conforme demonstrado no nosso slide. Vamos ver. São pressupostos da usucapião. A coisa hábil que seja suscetível de usucapião tem que ter a posse, o lapso temporal, o justo título e o boa-fé, que em alguns são exigidos e em outras modalidades não. Atenção! Esses pressupostos são indispensáveis para a configuração da usucapião. Porém, há modalidades que não exigem o justo título e boa-fé, como é o caso da usucapião ordinária. Recapitulando, pessoal, não são todos os bens imóveis que são submetidos à usucapião, como é o caso dos bens públicos e os bens fora do comércio, que inclui como exemplo o ar atmosférico, o rio, o mar, os direitos da personalidade, dentre outros. Somente são submetidos à usucapião os bens de propriedade particular, em que dá liberdade a discricionariedade para o seu dono ou possuidor poder alienar, penhorar, transferir, gravar como quiser. Insta saber também que esses bens podem ser prescritos. No tocante ao lapso temporal, são verificados os anos por dia e não por horas. O tempo começa a fluir no dia seguinte ao dia da posse, em virtude do dia completo. E, por fim, temos o justo título e boa-fé, que se concretizam com o registro do imóvel. Todas essas fases de concretização do justo título do domínio do bem são regidas pela Lei de Registros Públicos, lei essa de número 6.015, do ano de 1973. Destarte, o registro público é o ato que transfere a titularidade da propriedade após a matrícula. Com essa parte, encerramos a usucapião. Agora vamos discutir, pessoal, um pouco sobre a cessão, que é outra forma de aquisição da propriedade imóvel. Sobre a cessão, podemos dizer que é tudo aquilo que se agrega a um bem já pertencente ao seu proprietário. Já existe a coisa principal e a esse bem principal agrega-se a coisa acessória, ou seja, uma coisa secundária, que passará a pertencer ao seu real dono sem qualquer interferência, uma vez que a coisa acessória ou coisa secundária acompanha a coisa principal. Vamos expor agora os tipos de acessões por meio do nosso slide. Vamos ver? Constitui formas de acessão as ilhas, a aluvião, a avulsão, o abandono do alvéolo e as plantações ou construções, que agora vejamos separadamente. O nosso primeiro tipo de acessão refere-se à formação das ilhas, que se dão de forma natural pelo acúmulo de areia e materiais levados pela correnteza até os rios. Essa junção de materiais pode ser formada de qualquer jeito.
Portanto, as que são constituídas no meio do rio são consideradas acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos, fronteiros de ambas as margens, na proporção com suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais, que pertencerão aos proprietários ribeirinhos que fazem fronteira entre si, conforme apregoa o próprio artigo 1249, inciso 1 do Código Civil de 2002. Já em relação às ilhas que se formarem entre a referida linha e em uma das margens, consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros do mesmo lado, assim como dispõe o artigo 1249, inciso 2 do Código Civil de 2002. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa, dos quais se constituíram esse acúmulo de terras. Assim também dispõe o mesmo dispositivo legal já em seu inciso 3º. Portanto, esses acréscimos de terras advindas de modo natural para propriedade particular poderão ser usados e dispostos conforme o interesse do proprietário, mas fica a ressalva de que o procedimento da cessão não poderá advir de terras pertencentes ao poder público, cujo objeto não é passível de usucapião, alienação, doação e penhorabilidade. Agora, vamos salientar sobre a aluvião, que também é uma espécie de exceção. A aluvião é uma espécie de exceção denominada física ou natural. Na aluvião, ocorre um acréscimo lento de terras e de difícil percepção, impedindo saber a quem pertence esse acúmulo de terras ou materiais trazidos ao local. Para a aluvião, também pauta-se de que a coisa acessória se vincula à coisa principal. Em consonância com o artigo 1250 do Código Civil de 2002, os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio de águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem direito, lembrem-se, sem direito à indenização. De acordo com o parágrafo único desse artigo 1250, o terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes dividir-se-á entre eles, na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Outra espécie a dar destaque também é a cessão por avulsão, que, ao contrário da aluvião, é aquele que se constitui pela força súbita da corrente, que arranca uma parte considerável e reconhecível de um prédio, arrojando-se sobre outro prédio, como assim rege o artigo 19 do Estatuto de Águas. Dessa forma, pessoal, complementando esse dispositivo acima, o artigo 1251 do Código Civil de 2002 deixa claro que a avulsão se dá não somente pela força da água, gerando a correnteza, mas também por qualquer força natural e violenta que acresce a propriedade. Na avulsão, o acréscimo de materiais também pertence ao proprietário da coisa principal. Se o proprietário que teve vantagens for reclamado judicialmente pelo outro, proprietário desfalcado, prejudicado, este terá, ou seja, esse proprietário desfalcado terá dentro do prazo de 1 ano que exigir a indenização. Passado esse prazo decadencial de 1 ano, para exigir a indenização, e as partes não tendo se manifestado, não haverá direito qualquer de indenização prévia, mas certamente a retirada do acúmulo material da propriedade vizinha tem que ocorrer. Partindo agora para outra modalidade de exceção, temos o álveo abandonado.
Pelo alvo abandonado, entende-se que essa espécie pode se dar de forma pública ou privada. O que vocês têm que saber, têm que ter em mente, é que o alvo abandonado, seja particular ou público, pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, na proporção das suas testadas, ou seja, das suas terras, até o meio do alvo. Se porventura é ocasionada a mudança da corrente por utilidade pública, deverá ser indenizado o proprietário do prédio ocupado, passando o alvo abandonado a pertencer ao poder expropriante, como forma de compensação, como assim atribui o artigo 27 do Código de Águas, que é representado pelo decreto número 24.643, de 10 de julho de 1934. A respeito do nosso último tipo de acessão, falaremos sobre as construções e plantações, ok, pessoal? Bom, as construções e plantações são bons exemplos de acessão que se formam pelas ações humanas, de acordo com suas convicções. Nesse tipo de acessão, há de considerarmos que ela pode ser tanto de móvel quanto de imóvel. Segundo o ilustre, o excelentíssimo Venosa, a construção é tratada como sendo ora acessão, como ora uma benfeitoria. As construções e plantações são chamadas de acessões industriais ou artificiais, uma vez que deriva da atividade interferência do homem. Resta saber que será incorporado à coisa principal tudo o que for acrescido. Quem planta, semeia, constrói em terreno alheio, perderá as sementes, a terra, tudo o que foi investido na vantagem para o verdadeiro proprietário. No entanto, se essa pessoa agiu de boa fé, ela deverá ser indenizada. Se agora ela agiu de má fé, o comprador, no caso, este será obrigado a repor no estado anterior a coisa, seja retirando a planta ou demolindo o que já foi construído e, por último, indenizando se for assim o caso. Tudo vai depender do caso concreto. Conforme disciplina o artigo 1255, parágrafo único do Código Civil de 2002, se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Todavia, se ambas as partes agirem de má fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo assim ressarcir o valor das acessões, como também determina o artigo 1256 do Código Civil de 2002. Pessoal, terminamos as espécies de acessões. Agora vamos conhecer as principais características, fundamentos e requisitos dos direitos de vizinhança. Bom, sobre os direitos de vizinhança, elas existem com a finalidade de regular as relações entre proprietários de prédios contíguos ou vizinhos próximos, pela demarcação da propriedade. Os direitos de vizinhança são regulados com o objetivo de evitar eventuais conflitos de interesses entre os proprietários de prédios contíguos. Portanto, essas relações jurídicas têm o intuito de impor obrigações que sejam para permitir a prática de atos pelos vizinhos, bem como de conter, de abster a prática de outros atos que sejam lesivos e abusivos. Os direitos de vizinhança, na verdade, constituem obrigações denominadas propter rem, cujo significado traz a ideia da vinculação da coisa àquele, ou seja, àquela pessoa que exerce a posição de vizinho, gerando assim direitos e obrigações recíprocas que se perpassam para os herdeiros. Amigos, é bom vocês entenderem
que os direitos de vizinhança são disciplinados pelo direito civil. Direito esse que pertence ao ramo do direito privado, o direito particular. Dessa forma, esses direitos de vizinhança, eles não traçam apenas os direitos e obrigações dos proprietários vizinhos, mas também trazem seu bojo as espécies de atos nocivos quando do uso anormal da propriedade, ok? Esses atos nocivos, na verdade, eles são classificados em ilegais, abusivos e lesivos, que podem prejudicar o sossego, a saúde e a segurança dos indivíduos. Em relação aos atos abusivos, entendem-se que são aqueles que, mesmo o causador do incômodo esteja em sua propriedade, ele vem a causar e prejudicar o vizinho. Exemplo dessa situação, muito comum, é o barulho excessivo do vizinho, seja com um som, seja com uma obra em casa e outros problemas mais. Mesmo nas suas intermediações, se o causador do incômodo se utilizar de meios que venham prejudicar o outro vizinho, ele deve ser responsabilizado pelo excesso do seu direito permitido. Essa é a situação que deflagra o exemplo acima como barulho excessivo em decorrência de uma obra. Em relação aos atos lesivos, podemos aferir para a prática de atos que causam dano ao vizinho, embora não se utilize de meios anormais de sua propriedade e a atividade tenha sido até autorizada por alvará expedido pelo poder público. Agora, se o proprietário vizinho se vê diante de um conflito que envolve a vizinhança, poderá se resguardar de algumas soluções utilizadas para evitar ou se defender já da sua existência. Nesse caso, pessoal, a perturbação deve ser insuportável para que as reclamações sejam atendidas pelos órgãos competentes para devidas instaurações procedimentais. Pessoal, é comum vermos esse tipo de procedimento quando vizinhos reclamam do excesso de barulho de parques de exposições, casas noturnas, dentre outros, que possa perturbar, tirar o seu sossego. Partindo agora para outro assunto importante que devemos dar enfoque é para os direitos e deveres que se estabelecem em virtude do Instituto da Passagem Forçada, que já é outro instituto a ser discutido. Por esse Instituto da Passagem Forçada, o proprietário de um prédio a qual não tem acesso às vias públicas poderá fazer valer seu direito de passagem pela propriedade do vizinho, desde que esse seja indenizado por lhe conceder esse direito. Ou seja, quem tem que ser indenizado é o proprietário vizinho, por conceder ele, o outro proprietário, esse direito. Na passagem forçada, há de um lado o imóvel encravado, que é aquele que não tem saída, e do outro lado o imóvel serviente, que é obrigado a conceder passagem para o outro, mediante indenização. Só será encravado o imóvel aquele que não possui nenhuma possibilidade de passagem. O Instituto da Passagem Forçada atende o interesse social, característica essa marcante da função social da propriedade. A lei é clara ao impor que, não havendo acordo extrajudicial, ou seja, um acordo entre os proprietários sem envolver o judiciário, para que a passagem forçada seja concedida, eles terão que recorrer às vias judiciais para solucionar o impasse. Pois bem, caros amigos, finalizamos o estudo do nosso segundo encontro. Espero ter ajudado vocês a compreenderem o desfecho desse longo e vasto tema proposto. Estou esperando vocês com as dúvidas nos nossos fóruns de discussão e Fórum Tira Dúvidas e aguardarei vocês para a nossa próxima aula, ok? Abraços a todos e muito obrigada pela atenção.